Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, o podcast está disponível agora no aplicativo Audible, em iOS e Android. Recentemente, moradores do oeste dos Estados Unidos, da Califórnia até o Canadá, têm visto rastros incandescentes cruzando o céu, semelhantes a estrelas cadentes. Porém, esse espetáculo não é oferecido pela natureza. Eles são os satélites de internet reentrando na atmosfera. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Nos últimos meses, especialmente ao longo de 2024 e 2025, observadores têm relatado reentradas visuais de satélites queimando na atmosfera e deixando um rastro brilhante como estrelas cadentes. Segundo o astrofísico Jonathan McDowell, que foi professor de Harvard e monitora os lançamentos e reentradas de objetos espaciais, a frequência dessas reentradas tem aumentado. Hoje, ocorrem de 1 a 4 reentradas de pequenos satélites por dia, mas, segundo McDowell, esse número pode chegar em breve a 5 por noite, devido ao crescimento no número de satélites em órbita baixa da Terra. Esses satélites não são apenas da Starlink, que já lançou cerca de 8.500 desses satélites, mas também das concorrentes Amazon, Kuiper, além dos sistemas chineses e russos. Acredita-se que, num prazo não muito longo, cerca de 50.000 desses satélites estarão em órbita. Esses satélites têm uma vida útil de aproximadamente 5 anos, e quando atingirmos a marca de 50.000, acredita-se que cerca de 5 deles terminarão sua vida útil a cada dia, reentrando na atmosfera. Fatores como a atividade solar intensa podem acelerar esse processo, e estudos recentes têm demonstrado que os satélites da Starlink vêm reentrando mais cedo do que o previsto. A Agência Espacial Europeia tem ressaltado que a órbita baixa terrestre é um recurso finito e que o número de objetos, sejam operacionais ou não operacionais, cresceu de forma acelerada com as megaconstelações de satélites para a internet, elevando a taxa de reentradas e fragmentações observadas recentemente. A ESA monitora o ambiente e publica relatórios anuais mostrando que, em algumas bandas de altitude, a densidade de objetos já é da mesma grandeza que os destroços. Existem 3 caminhos principais que levam um satélite a reentrar. Primeiro, de forma planejada, ou seja, ao fim da missão, operadores fazem a redução de altitude para queimar na atmosfera. Segundo, quando há uma falha, como problemas de propulsão ou controle que deixam a unidade em órbita instável. Terceiro, através de fragmentação ou impacto, quando colisões ou explosões criam detritos que depois decaem. As empresas fabricantes desses satélites, como a SpaceX, a Amazon e a OneWeb, dizem projetar seus satélites para reentrar e queimar, minimizando peças que sobrevivem até o solo. Porém, a escala crescente do tráfego torna o cenário mais complexo. Embora a maioria desses satélites queime, gerando apenas detritos extremamente pequenos, praticamente inofensivos, a maioria dos quais cai no mar, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos, a FAA, divulgou um relatório prevendo que, a partir de 2035, a cada 2 anos, uma pessoa poderá ser ferida ou morta por destroços espaciais. Quando tratamos das colisões entre satélites,
a probabilidade exata é difícil de estimar, pois ela depende da densidade orbital e do número de órbitas realizadas. Relatórios recentes indicam que, para certas classes de pequenos satélites em órbita muito povoada, valores médios por objeto podem ficar na faixa de 0,05 a 0,1% de probabilidade de colisão por ano, em condições de alta densidade. Análise aplicada a satélites tipo Starlink em algumas faixas mostrou probabilidades médias da ordem de 0,08% por satélite. Porém, quando multiplicamos por dezenas de milhares esses objetos, a frequência esperada de colisões cresce significativamente. O risco de uma colisão não se restringe só ao fato de perder um satélite valioso. Uma colisão gera fragmentos, como aconteceu no primeiro choque entre satélites da história em 2009 e que pode ser ouvido no episódio 252. Esses fragmentos podem causar novas colisões. Don Kessler previu esse mecanismo em 1978, ou seja, as colisões gerariam um efeito cascata, que ficou conhecido como a Síndrome de Kessler. A Agência Espacial Europeia e outras entidades alertam que bandas específicas da órbita baixa terrestre já estão próximas da saturação, tornando mais prováveis encontros críticos e exigindo manobras frequentes por parte dos operadores. Dados operacionais mostram também um aumento substancial nas manobras de evasão. Grandes operadores vêm realizando dezenas de milhares de manobras para evitar colisões em intervalos recentes, e isso representa um custo operacional e energético crescente, com o aumento da densidade orbital. Se a indústria e os reguladores não reforçarem regras, removerem detritos e padronizarem o end of life, ou seja, o fim da vida dos satélites com propulsão suficiente, modelagens sugerem que poderemos ver um aumento não linear de eventos de colisão nos próximos 10 a 20 anos, com impactos sérios para as comunicações, observação da Terra e voos espaciais tripulados. Por outro lado, existem caminhos de mitigação, como propulsão a bordo dos pequenos satélites, normas internacionais para notificação e coordenação e tecnologias para remover detritos, como captura, drag sails e lasers para desorbitar pequenas partículas. Essas tecnologias já estão em testes e, se adotadas em escala e com concepção global, podem reduzir o risco projetado. A boa notícia é que a maioria dos satélites modernos é projetada para queimar quase totalmente na reentrada. As chances de que grandes fragmentos atinjam áreas povoadas são muito baixas. Ainda assim, o aumento do número de reentradas aumenta a probabilidade estatística de eventos raros, por isso, há monitoramento constante e, quando necessário, previsão de zonas de queda controladas por estágios de satélites. A expansão das constelações de satélites de internet traz inúmeros benefícios, como a conectividade global, novos serviços e inovação, mas traz junto um custo, um ambiente orbital mais arriscado, com mais reentradas, mais manobras e um aumento real na probabilidade agregada de colisões. Se agirmos agora, as redes de satélites podem coexistir na órbita baixa terrestre. Caso contrário, corremos o risco de comprometer essa estrada orbital por décadas. Você gostaria de mergulhar em um dos conceitos mais intrigantes da física teórica e da ficção científica? Então apoie a Astronomia e a Astronáutica e tenha acesso ao mais novo post com o tema Buracos de Minhoca, Atalhos no Espaço-Tempo? Para ouvir esse mais 3 episódios exclusivos para apoiadores, acesse o mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.